já ouviu falar que tem comida que é tão ruim, mas tão ruim, que tira o seu tempo de vida, ou melhor, tira o seu tempo de vida saudável? O que é uma comida que faz bem ou que faz mal? O que é besteira quando a gente come, que não era bom estar comendo, e como a gente consegue saber e afirmar isso categoricamente? O que é um tema super interessante, mas que é bem complexo e que, acredite ou não, é um tema que está surgindo e está sendo desenvolvido graças à pesquisa feita no Brasil. Então bora conversar com especialistas aqui no Não Ficção para entender isso da boca de quem está medindo e sabendo essas coisas, que é a Aline Martins de Carvalho, que é nutricionista, doutora em nutrição pela saúde pública da USP e foi pesquisadora em Harvard e na Universidade de Michigan também, e atualmente é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenadora do Sustentária, que é um núcleo de pesquisa e extensão sobre sistemas alimentares sustentáveis. Bora falar com ela. E antes da nossa conversa, uma dica para quem quer acertar na roupa e na escolha, de acordo com o Instituto Jacarezinho de Teste da Roupa desse pai aqui. Esse episódio aqui tem o apoio da Insider, que usa tecnologia têxtil para fazer as tech t-shirt, como essa tech t-shirt heavy que está por cima aqui, e a manga longa por baixo, porque está um pouquinho friozinho aqui em São Paulo, que tem ação anti-odor, lava sem perder a cor, desamassa no corpo e é super confortável. É o tipo de peça que eu escolho todo dia, porque eu sei que eu posso dar comida, pegar o filho de cavalinho ou brincar com ele sem preocupação que ela ainda vai se encaixar em qualquer situação e vai durar bastante. Então é bem fácil de eu dizer que ela vale o investimento e se encaixa nas suas necessidades. Se você quiser conferir, com o meu cupom ATILA você garante 10% off para quem já é cliente ou 15% off para a primeira compra no site. Boas compras! Então, Aline, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio de poder falar com você por aqui. Eu queria muito ter essa conversa para estender essa compreensão que a gente está tendo de alimentação aqui no Brasil e do que muda quando uma linha de pesquisa brasileira mostra o que são ultraprocessados, que diferença que tem entre um pão da padaria, do saquinho que veio do mercado e o pão que a gente faz em casa, e agora poder olhar lá na frente e entender o que isso muda na nossa vida. Porque é muito difícil de pensar o que é besteira no senso popular, de não come besteira ou coisa assim, ainda mais alimentando um filho hoje em dia. É muito fácil da gente cair em armadilha de achar que uma coisa é natural, ou por ser natural que é saudável, e uma coisa que você compra no mercado é artificial, e que por ser artificial vai fazer mal. Então eu queria muito decompor isso e entender de fato. Tem comidas que fazem bem, tem comidas que fazem mal, ou que não fazem bem, ou que não fazem mal, e como a gente entende isso. Então eu já queria começar com a pergunta mais leve, que é: que problema que tem a gente comer besteira? Legal, obrigada, Átila, pelo convite, por estar aqui. É um prazer poder falar sobre esse tema com você hoje. E primeiro eu queria falar, então, o que é besteira, né? Na verdade, quando a gente fala besteira, na ciência a gente acaba usando alguns... quando a gente vai classificar os alimentos, a gente usa, por exemplo, o nível de processamento, como você comentou, a gente usa padrão de consumo, a gente usa desfechos em saúde, a gente usa alguns termos para falar, né? E aí, então, quando a gente pensa em o que é uma besteira, a gente normalmente é associado a esses alimentos ultraprocessados, né? Que são esses alimentos que eles têm pouco de alimento em si e vão ter muitos aditivos, muitos componentes que não são do alimento natural. Então, como você comentou do pão no mercado, em que ele já vai ter muito mais aditivos do que o pão que a gente faz em casa, que são todos os ingredientes que a gente conhece. E que estraga em 2 dias. Exatamente. Se não comer rapidinho. Exatamente, né? Então, quando a gente fala em besteira, a gente está falando nesses alimentos normalmente ultraprocessados, em que eles têm pouco do alimento natural. E aí, quando a gente vai pensar nisso, né, o que é essa besteira e o quão mal isso faz e o que é mal, né? Acho que é também uma outra questão. No nosso grupo de pesquisa, no Núcleo de Pesquisa e Extensão Sustentária, lá da Faculdade de Saúde Pública da USP, a gente começou a pensar um pouco sobre isso, né? O que dos alimentos que a gente consome todos os dias pode ter um impacto positivo ou negativo na saúde. Então, a gente acabou desenvolvendo um estudo em que ele vai olhar para os alimentos e tentar fugir um pouco desse nutricionismo, né? De só verificar nutrientes de forma isolada, mas sim tentar olhar aquilo de uma forma mais global. Então, a gente acabou desenvolvendo criando, né, esse índice, na verdade, estimando esse índice chamado RENI, que é um índice nutricional que vai avaliar tanto esse impacto nutricional na saúde das pessoas, quanto também o impacto no meio ambiente, que é uma outra questão quando a gente vai falar sobre alimentação e planeta e futuro, né, e desfechos em saúde. E aí, quando a gente fala em impacto, né, o que é esse mal? Qual que é o impacto, né, essa besteira faz mal para a saúde, né? Quando a gente fala em mal, não significa se a gente comer uma vez aquele pão ultraprocessado, isso faz mal, né? Quando a gente fala em mal, a gente tem que pensar em porção,
qual que é o tamanho da porção daquele alimento e a frequência. Então, eu consumo aquele alimento todos os dias e isso é a base da minha alimentação por muito tempo. Então, quando a gente vai pensar em alimentos ultraprocessados, a gente começa a observar, eu tenho que pensar em porção, em frequência e qual é o padrão da alimentação. E aí, nesse estudo do Rene, foi basicamente isso que a gente fez. A gente pegou todos os alimentos que são mais consumidos pela população brasileira, e aí são mais de 1.100 alimentos, e a gente pegou os alimentos que mais representam as calorias que os brasileiros consomem. Tem cerca de 30 alimentos que são os que a gente mais consome, e a gente começou a desenvolver esse indicador em que vai ter esse impacto na saúde ou no meio ambiente, na saúde e no meio ambiente, e esse impacto na saúde a gente viu em minutos de vida perdidos ou ganhos a partir desse alimento, né? Então, e o que é isso? Como é que a gente fez isso? A gente pegou dados do Global Burden of Diseases, que é uma plataforma que tem indicadores de o quanto que diversos fatores nutricionais impactam na saúde de diversos países, e a gente olhou só para dados do Brasil, considerando a nossa população, a nossa pirâmide etária, enfim, todas as características do brasileiro e o consumo também habitual do brasileiro, e a gente identificou o quanto que isso vai ser ruim ou bom para a saúde das pessoas se consumido naquele tamanho de porção ao longo prazo. E esses dados, eles são populacionais, então não significa que se eu consumir um alimento, por exemplo, isso vai perder, né, uma bolacha recheada tira 39 minutos de vida. Isso não significa que se a gente comer uma bolacha, a gente vai perder 39 minutos de vida, né? Em questões populacionais e comparativas, como que a gente pode comparar esses alimentos? E a ideia era saber, quais são essas besteiras, quais são esses alimentos que a gente consegue observar e o impacto deles na saúde, pensando de forma mais ampla. Então, a gente fez isso também nos diversos sistemas alimentares brasileiros, para tentar identificar se alguma região do país, ela tem características mais próprias em relação a esses alimentos. E o que a gente observou, foi muito interessante, é que na média dos alimentos, a média de todos os alimentos consumidos, a gente vê que ela é negativa. Isso quer dizer o quê? Que a gente perde minutos de vida, na média. Então, a gente perde em torno de menos 5 minutos de vida. Isso significa que a maioria dos alimentos que a gente consome é ruim para a saúde. Sério? Sério. Mas isso tem uma grande variação, né? Varia lá de menos 40 até mais 20. Então, a gente vai ter lá biscoito recheado, sendo um alimento que é super ruim, pensando se consumido em quantidade, naquela quantidade ao longo da vida. E alimentos super legais, como peixe, por exemplo, que vai ter um impacto melhor na saúde das pessoas. Se eu puder situar as coisas aqui, então, para a gente dar o próximo passo. Eu tô entendendo que a gente tá ganhando agora uma outra forma de rotular alimentos, por exemplo. Não necessariamente precisa ir pro rótulo, mas, né, para quem quiser entender o que é ultraprocessamento da comida, o que é a comida ultraprocessada e o que muda na hora que a gente pensa assim, tem a conversa com o Carlos Monteiro, recomendo demais. E para quem quiser entender o que é o nutricionismo que a Aline cita, o que é você olhar para uma comida e pensar só em termos de calorias, ou em termos de proteína, gordura, açúcares totais, dá uma olhada na conversa com a Patrícia e com o Ricardo Abramovay, onde a gente fala sobre o mito do déficit proteico e por que é errado você olhar para a quantidade de proteína de uma comida num país que não tem desnutrição proteica em níveis nada preocupantes, assim, minimamente preocupantes. Então, eu tô entendendo que você tá me dando uma forma de dizer que algo faz bem ou faz mal, né? Eu posso olhar para uma embalagem agora e posso contar calorias, ou posso olhar para a quantidade de fibras, ou posso olhar para a quantidade de proteína, que agora tem com mais proteína adicionada, tem até água com proteína hoje no mercado, você vai comprar. Você tá me dando outro jeito de olhar para alguma coisa, que é você bater o olho e falar, isso vai me acrescentar tempo de vida ou vai tirar tempo de vida do que eu vou comer, quando eu comer isso. Obrigado, já fica muito mais fácil de falar, fica muito menos subjetivo o que é bom ou ruim nesse sentido. Eu gosto de pensar que mais tempo de vida é bom, menos tempo de vida é ruim, e isso me dá uma lente bem direta. O que é um alimento ruim aí? Quem tira mais tempo de vida e quem te dá mais tempo de vida? Legal. É tempo de vida saudável, né? Não é tempo de vida em termos de mortalidade, é mais em termos de vida das pessoas não terem doenças, delas conseguirem viver plenamente sem doenças. Então, essa era a nossa ideia olhando para esses alimentos. Não é nem que você vai morrer mais cedo, é que você não vai ter um infarto. Exatamente. Você vai ter um problema de artrite ou alguma Exatamente. coisa assim depois. A gente olhou principalmente para as doenças crônicas mais prevalentes no Brasil, de acordo com a nossa população, né? Então, quando a gente vai olhar para esses alimentos, a nossa hipótese era,
esses alimentos ultraprocessados, eles são, de fato, os piores alimentos e, né, vão estar muito negativos, vão perder minutos de vida saudável. E, de fato, a gente encontrou que a grande maioria dos alimentos ultraprocessados, eles estão nessa faixa de que eles tiram minutos de vida saudável da população. Por outro lado, a gente também encontrou que alimentos in natura, como, por exemplo, as carnes vermelhas, como a carne de boi, a carne de porco, ela também está com os minutos de vida lá perto dos biscoitos recheados, né? Então, ela também está associado que, se consumido frequentemente naquela quantidade, ela também pode reduzir a qualidade de vida das pessoas, aumentando o risco para doenças, né? Porque quando a gente fala fazer mal, o que é fazer mal? Na epidemiologia, a gente tem o conceito de risco. Não significa que a pessoa vai morrer, né? Mas é o risco, né? A probabilidade que ela vai ter de ter uma doença crônica, como, por exemplo, doença cardiovascular e câncer, que são as doenças, né, mais prevalentes no Brasil, que também são as que mais matam no nosso contexto. Então, quando a gente foi olhar, a gente observou isso, que esses alimentos ultraprocessados, como margarina, como biscoito recheado, são as que têm a pior desempenho, assim como as carnes vermelhas, então carne de porco e carne de boi. E, por outro lado, a gente tem os alimentos in natura, como, por exemplo, o feijão, como, por exemplo, a banana, como, por exemplo, o peixe, que são os alimentos que têm o maior, né, valor, então que você ganha minutos de vida saudável na sua vida. Então, a gente conseguiu identificar quais seriam esses alimentos e comparar. Lembrando, novamente, que isso não é individual e que isso seria a nível populacional. Mas a gente já tem um norte para quando a gente vai escolher alimentos ou identificar até para políticas públicas quais são os alimentos em que a gente deve priorizar para que isso seja, de fato, acessível para a população, né? Porque quando a gente fala que as pessoas têm que consumir um alimento adequado, se ela não tiver acesso, se aquele alimento não for barato o suficiente, ela não vai conseguir. Então, ela vai ser só, na verdade, ela é resultado do meio, né? Ela só vai ter acesso àquele alimento, por exemplo, ultraprocessado. E aí, então, como que a gente, também pensando em políticas públicas, pode colaborar nesse contexto para oferecer alimentos que possam colaborar, né, contribuir com a vida saudável da população brasileira? Vou querer terminar justamente nessa parte, mas ainda queria entrar um pouquinho no mundano do que é uma comida que te contribui para mais tempo de vida saudável ou menos tempo de vida saudável. Uma coisa que me chama a atenção de cara é que o quanto o brasileiro médio, nos comentários do YouTube, que não é um brasileiro médio, fica escandalizado, porque homens, predominantemente, quando você fala que carne vermelha faz mal, ponto. É surreal. Tem um vídeo aqui sobre consumo de carne. E, gente, eu como carne bastante. Eu tenho essa afinidade, eu entendo o apelo. Mas, factualmente, não faz bem comer regularmente. E quando você fala isso, a galera fica, não, vou acender a churrasqueira aqui e vou comer uma picanha enquanto eu assisto esse vídeo. Como, tipo, beleza, mas só tô te contando o que faz. Entra um pouquinho mais nisso, porque eu quero entender essa diferença entre uma comida embalada ou uma comida cheia de aditivos, uma comida azul, o energético azul, que ali, obviamente, não é uma coisa natural, e uma comida que parece natural, mas que vai ter aditivos ou ingredientes ou outras coisas ali que vão tornar ela pior. Porque acho que, pelo menos tendo uma noção mais clara disso, dá pra você mirar num prato que nem piora nem melhora a sua vida. Você vai pôr a carne mas dá pra fazer essa soma? Dá pra somar esse ganho com perda de vida e montar um prato que não me afeta? Ou dá pra pensar uma dieta na minha semana, que a semana inteira eu tô ganhando minutos saudáveis pra no fim de semana enfiar o pé na jaca, me intoxicar e perder minutos, mas sair num balanço positivo aí? Dá pra individualmente, depois a gente vai pro coletivo, me orientar um pouco por isso? E como é que eu posso fazer isso pra montar um prato saudável e pro meu filho, enquanto ele não controla as refeições dele, sou eu que faço, eu tá dando mais minutos de vida pra ele, não tirando. Legal. Nesse tipo de estudo, a gente não consegue somar esses minutos. Então, a gente não conseguiria falar, esse prato tem X minutos de vida ali perdidos ou ganhos. É mais uma comparação entre os alimentos mesmo que a gente consegue fazer. Mas, de qualquer maneira, essa comparação ela é muito válida quando a gente vai fazer escolhas, né? Então, o que eu vou colocar no meu prato, o que eu vou oferecer para o meu filho, eu consigo identificar melhor. Quando você fala da carne, a gente tem uma vasta literatura, e aí eu já venho estudando isso há mais de 10 anos, mostrando que o consumo elevado de carne, ele
tem um impacto negativo na saúde, principalmente para doenças cardiovasculares e câncer, que, como eu falei, são as doenças que mais matam no Brasil. Isso por diversos motivos, né? A gente tem gordura saturada, a gente tem a forma em que a gente cozinha a carne, né? Como, por exemplo, no churrasco. São fatores que podem levar a esse aumento de risco para essas doenças. Não significa que as pessoas vão ter essa doença, significa que aumenta a probabilidade delas morrerem ou delas terem esses eventos que acabam diminuindo a qualidade de vida dessas pessoas. Desculpa, mesmo porque quando você está vendo no nível populacional, uma perda de X minutos de vida, não quer dizer que todo mundo perdeu 10 minutos. Pode ser que uma pessoa teve uma complicação aos 40 anos e essa pessoa sozinha desvia a média inteira de todo mundo porque ela morreu aos 46 e perdeu 30 anos de vida aí, né? Exatamente, são só médias populacionais que a gente está avaliando, né? Com dados secundários que também têm as suas limitações. Mas são estimativas para nos ajudar. Então, a gente olhar para esses alimentos dessa forma nos ajuda. Então, o REINI, ele é essa ferramenta útil, até um pouco lúdica, da gente pensar que a gente tem um número, a gente não precisa olhar para diversos indicadores, mas sim a gente tem um número que acaba resumindo a partir das maiores evidências que a gente tem de doenças crônicas para o contexto do Brasil. Então, esse é o grande ganho que eu acho que a pesquisa traz, que é resumir essas informações de uma forma única, né? E mostrando isso de uma forma simples. A gente até no Sustentária desenvolve alguns materiais fáceis para as pessoas entenderem. Então, a gente desenvolveu recentemente um jogo chamado Sustentrunfo, que é aquele trunfo normal que a gente tinha como criança, mas com receitas, em que vai falar, por exemplo, também dos impactos ambientais, não só dos impactos na saúde, mas como que a gente pode, porque um alimento, ele pode ser importante para a nossa saúde, mas será que ele também tem um impacto negativo no meio ambiente e isso a longo prazo ele não vai ser bom para a nossa saúde, já que ele também tem um impacto no meio ambiente, né? Então, a gente mostra um pouco, a partir de jogos, a partir de uma forma muito mais lúdica, como que esses alimentos a gente pode incorporar isso e também como a gente pode fazer receitas, né? Porque não adianta a gente falar para as pessoas, não coma ultraprocessados mais, mas você tem que cozinhar e passar 4 horas do seu dia cozinhando. Não é viável, né? Então, como que a gente pode, de maneira viável, colocar isso na prática das pessoas no dia a dia, fazendo comida simples, saudável, rápida e que atinjam essas recomendações do nosso guia alimentar da população brasileira, por exemplo, de consumir mais alimentos in natura e minimamente processados, especialmente de origem vegetal, né? Porque aí a carne ela acaba entrando quando consumidas em excesso, e o brasileiro consome, né? Mais de 80% da população brasileira consome carne em excesso, mas em alguns campos específicos, a carne ela é extremamente relevante, ela, né, pode contribuir para as pessoas tirarem pessoas da desnutrição em locais onde a gente tem bolsões de pobreza muito extremo. Então, ela é esse alimento dúbio ali, né? Uau. Que dependendo da dose, ela vai ser importante, já diferente dos ultraprocessados, que não tem muito uma dose ali, né? Você comer esporadicamente é uma coisa, né? Você fazer como a base da sua alimentação alimentos ultraprocessados, né? Todos os seus snacks, todos os seus lanches serem alimentos ultraprocessados, isso acaba caindo nesse estudo que a gente viu, né? Se você tem esse consumo frequente, isso pode reduzir a sua qualidade de vida. Tem uma personagem de um mangá que eu leio que é o Byugo-Call, que, desculpa a referência, tá, gente? Mas que ela ganha força emprestando força do futuro. Então, ela dobra a força dela por meia hora, então ela vai ter que dormir depois meia hora, porque ela usou aquele esforço. Então, um snack gostoso nesse momento pra mim parece isso, assim, você tá emprestando o tempo futuro seu pra curtir aquilo naquele momento. E assim, pensar que é isso, ele só... Se você consome um dia, né, na sua semana, você come, eu gosto de um chocolate, eu vou comer um chocolate ali naquele um dia, isso não pensando em saudabilidade, isso não vai ser o prejudicial, você não vai perder, né, uma qualidade de vida, mas se você consome todos os dias um chocolate, você deixa de consumir, por exemplo, frutas ou um iogurte natural ali, que você poderia consumir, aí sim isso é problemático, né? Porque você está substituindo uma alimentação que poderia ser interessante, com frutas, com alimentos in natura de origem vegetal até, ou às vezes de origem animal também, com alimentos que a gente sabidamente já com grande dados na literatura mostrando que vão ter um impacto, claro, né, aumentando o risco para doenças crônicas também. E assim, eu entendo muito a questão de que, bom, quem vai preparar comida em casa, se for passar 4 horas preparando uma refeição super saudável, também tem todo inviável, especialmente com filho pequeno, a gente fica bastante sensível a isso, mas para uma refeição média de muita gente no Brasil, que é você chegar lá no buffet,
por quilo, Uhum. e escolher o que você vai pôr no prato, e daqui a 20 minutos você não vai lembrar o que você comeu nesse almoço, porque você tá comendo por comer ali na hora, se você já tiver essa predisposição a buscar esse tipo de alimento, fazer essa substituição, e na medida do possível colocar mais vegetais do que, por exemplo, carne vermelha, eu acho que você vai ganhar muito mais tempo do que ficar com peso na consciência num churrasco Uhum. e falar, poxa, talvez não devia não. Semana inteira você cultivou, Uhum. fez essa substituição fácil e direta ali na Sim. hora pra uma coisa que é escolher uma baia e não outra de comida ali no... Exatamente. Né, um cestinho de comida e não outro No quilo. no quilo. Obrigado. Exatamente, exatamente. E você vê um cenário extremo para alguns alimentos em que você vai pegar, sei lá, um biscoito, um salgadinho, um energético, e ele vem com um rótulozinho atrás, essa comida está associada com problemas do coração, isso aqui, na base do que é, por exemplo, comprar um maço de cigarro e receber esse tipo de aviso atrás, ou já transitando um pouquinho, usando esse gancho para transitar da responsabilização individual, ou do cuidado individual para um cuidado mais coletivo, antes da gente falar do impacto ambiental. Faz sentido colocar esse tipo de rótulo, colocar esse tipo de aviso na comida, tipo, olha, essa comida aqui em particular, pelo processo que ela é feita, não vai te fazer bem? A gente já tem um avanço, assim, pequeno, mas tem muita luta para exatamente ter algum símbolo em alimentos, falando, ó, esse alimento aqui, ele é alto em gordura, ele é alto em açúcar, e isso ajudar as pessoas a falarem, então acho que eu vou escolher outra opção aqui, né? Mas a indústria de alimentos, ela tem um lobby muito forte, então é muito difícil isso acontecer. São extremamente criativos, né? Tipo, Exatamente. não pode pôr açúcar, porque o açúcar vai aparecer no rótulo, põe suco de maçã, que é açúcar, mas como é um suco, tá pondo suco e não precisa mais do rótulo. Diminui o tamanho da porção medida para não ter caloria, porque na balinha individual tá abaixo de 5 calorias, mas o pacote tem 500 balinhas. Exatamente. Então, acho que a indústria, ela acaba tentando se adaptar a essas normas para continuar ganhando dinheiro, né? Que é o objetivo dela. Então, acho que a gente, como sociedade civil, como academia, a gente tem que fazer esforços para que, de fato, a gente tenha acesso às informações, porque com a informação a gente consegue tomar escolhas mais assertivas, né? Eu acho que aí, nisso, o Sustentária também tenta colaborar, porque a indústria às vezes acaba tentando ludibriar a gente, né? E muitas vezes, ali pro alimento in natura, a gente não tem uma propaganda, a gente não tem um incentivo, né, para comer aquele alimento. É verdade. Então, Coma mais mandioquinha no outdoor, né? Você exatamente, não vai ver. difícil da gente achar alguma coisa assim. Então, como que a gente pode usar esses alimentos pensando na nossa biodiversidade também, né? O Brasil tem uma biodiversidade incrível, e quando a gente vai ver o consumo desses alimentos, a gente vê que o consumo é baixíssimo. A gente fez uma pesquisa recente que viu que o consumo é super baixo em termos de biodiversidade no Brasil, tanto de alimentos de origem vegetal quanto alimentos de origem animal. Eu consigo fazer uma lista infinita aqui de salmão, pistache, N coisas que são trend, que a gente come porque vê na propaganda, ou vê no filme, ou vê no TikTok, no Instagram, sendo que você tem substitutos nacionais muito melhores para aquilo, que se tivessem lá fora as pessoas iam ficar malucas com o gosto do negócio. Cumaru. É uma coisa que, meu, gente do céu, o que a gente tá querendo baunilha, sabe? São as coisas assim que... O que é o açaí, né? Quando sai daqui, o pessoal descobre aquilo... A comida de vocês é muito sem graça, gente. Isso é muito melhor. Quer dizer, não comiam porque não conheciam. E a gente importa uma versão pior, menos nutritiva daquilo, e perde o consumo de uma biodiversidade legal aqui por conta disso, né? E também tem todo o efeito no sistema alimentar, né? Quando a gente pensa nos alimentos, lá no final, o que a gente tem no prato, ele não surge ali no prato. Ele vem todo de uma cadeia que é extremamente complexa, né? Do que é produzido, de como aquilo é transportado, de como é processado, se é processado ou não, e como é que aquilo chega, e o desperdício também daqueles alimentos. Então, toda essa cadeia... Então, quando a gente fala assim, vamos comer quinoa, e isso foi um boom, né, super, porque é super saudável, é de origem vegetal, tem baixo impacto no meio ambiente, ok se a gente olhar por essa lente, mas se a gente olhar pela lente dos sistemas alimentares, que é o que a gente vem tentando fazer, a gente percebe que quem produz quinoa lá na Bolívia, os produtores de quinoa começaram a exportar, porque valia muito mais a pena financeiramente exportar quinoa do que comer. Então, a alimentação dos produtores de quinoa passa a virar trigo, a virar arroz, que é fora da cultura alimentar deles, simplesmente porque eles começaram a exportar. Então, será que isso é sustentável, né? Será que isso é saudável? Eu já ouvi falar que é algo que está acontecendo, inclusive, com o plantio de açaí no Pará, por exemplo, né? O pessoal deixando de comer açaí porque ficou muito caro para quem produz. E aí, quem produz e quem comeu a vida inteira não tem mais o açaí disponível ali, porque ele está sendo exportado a um valor muito maior e plantado no sistema
bem mais intensivo, que em pouco tempo deve ser muito propício a pragas Esgotamento e do outras solo. coisas, né? Uhum, Esgotamento do solo e por aí vai, né? exatamente. E isso é uma preocupação que eu não sei nem como externalizar quando se descobre, por exemplo, que, sei lá, não sei se é o caso especificamente, me corrija ou procurem vocês também, tá, gente? Mas descobri que, sei lá, o morango que você come para chegar para você, ele precisa de 30 metros de lona preta, forrando o solo, não sei quantas embalagens plásticas, não sei o que, para fazer, mas você, quando pega a fruta, não viu todo esse processo que aconteceu Uhum, por trás, e você está olhando para uma coisa. Então também tem isso, né? Esse impacto oculto da comida que chega no nosso prato e do que a gente não sabe que está acontecendo e nem tem como saber, porque quem produz não está interessado em te contar o uhum. impacto disso, para a coisa ser servida para você. Nessas situações, o melhor é então ter uma política pública, ter quem está informado, ou quem tem acesso à informação disso, decidindo ou influenciando decisões para favorecer coisas que são mais saudáveis para a gente e para a natureza. Acho que a política pública, ela é uma solução interessante, mas eu acho que ela não deve ser a única, né? A gente deixar todo o poder em um grupo só que muda, né, a cada 4 anos e acho que a gente tem que ter a informação. Então, a rastreabilidade dos alimentos, a gente saber de aonde aquele alimento veio, como que ele foi produzido, acho que isso ajuda a pessoa a decidir também como que ela vai consumir aquele alimento, né? E também a nossa demanda, porque você fala do morango. Antes, quando eu era criança, só tinha morango ali no frio, em junho, julho. Hoje em dia, você vai no mercado, você encontra morango até em janeiro. Porque as pessoas, elas querem comer o morango o ano inteiro, elas não estão interessadas na biodiversidade brasileira, elas estão interessadas em ter aquele hábito alimentar daquela forma o ano todo. Então, isso vai influenciar na quantidade de recursos naturais que você tem que ter para que aquele morango chegue em janeiro. Aonde ele vai ser produzido, né? Não dá para ele ser produzido numa região muito quente. Então, o que eu tenho que fazer para aquele morango conseguir chegar viável ali para eu comer no mercado, né? Então, são algumas reflexões que a gente pode fazer que muitas vezes a gente só fica no nutricionismo, né? Pensando, isso aqui é saudável, até só em termos de minutos de vida, mas a gente tem toda essa cadeia para olhar, que é extremamente importante, porque se a gente não olha para isso, no futuro a gente não vai ter terra, né, para plantar, a gente não vai ter água para conseguir aguar esses alimentos e a gente ter a disponibilidade de alimentos que a gente tem hoje em dia, por exemplo, e que está se reduzindo cada vez mais por N motivos, né, pela indústria, pelo nosso hábito alimentar e por várias outras questões. Então, a gente pensar um pouco de forma mais ampla em sistema alimentar, eu acho que faz todo o sentido quando a gente fala em sustentabilidade, em saudabilidade. Posso pegar um exemplo de uma conversa aqui. O Marcelo Mota de Freitas estava falando com a gente aqui sobre enchentes e deslizamentos, e o que ele falou: olha, você pega um lugar como o Rio Grande do Sul, que substituiu grande parte da produção agrícola por soja e trigo Pecuária. e algumas coisas que fazem com que o solo não retenha água, porque desmatou, a água passa e vai embora. Então, você começa a ter enchentes muito mais graves, deslizamentos muito mais sérios, porque mudou o que você plantava e a forma que você plantava. Então, pode parecer saudável, pode ser a soja, o trigo, pouco processado, só a farinha que você está fazendo, mas ter mudado o sistema de cultivo disso vai fazer você ter mais enchente. Com certeza. E o legal do Rene, quando a gente desenvolveu esse índice, é que ele não olha só a parte nutricional, mas ele também olha o impacto ambiental. Então, ele vai classificar os alimentos nessas 2 dimensões, que ainda é pouco, né? A gente tem outras dimensões quando a gente vai falar de alimentação, mas começa já a pensar de uma forma um pouco mais complexa. Então, quais são os alimentos que seriam bons tanto para o meio ambiente quanto para a saúde, né? E aí a gente começa a ter alguns quadrantes, algumas matrizes para a gente classificar esses alimentos. O que é bom para os dois, o que é ruim para os dois, e quais são os trade-offs que eu posso ter pensando nessas questões, né? Então, se for dar alguns exemplos, os alimentos que são ruins para a saúde e ruins para o meio ambiente são, por exemplo, as carnes. Né, a gente sabe que no Brasil, até o Abramovay comentou um pouco sobre isso, né, no último podcast, a pecuária, a produção de alimentos em si, ela é um dos principais emissores de gás de efeito estufa no Brasil. Em outros locais, isso acaba sendo para outros setores, mas no Brasil, desmatamento e produção de alimentos, e desmatamento é por causa, muitas vezes, de produção de alimentos, acaba sendo responsável por 70% da emissão de gases. Né, e a carne ali como o centro dessa, né, a carne bovina. Então, pensar nesses alimentos em reduzir carne bovina, por exemplo, você pode ter um impacto positivo tanto na saúde quanto no meio ambiente.
Já, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, eles vão ter um impacto negativo na nossa saúde, mas o impacto no meio ambiente, ele é menor comparado ao das carnes, por exemplo, né? E se a gente vai pensar em alimentos... Desculpa, para dar um exemplo aqui, o whey, que eu já falei e critiquei em vários momentos no vídeo, também é uma forma de você emitir menos poluentes, porque você está pegando o soro que seria descartado e está transformando ele em outra coisa. Então eu entendo que no processo no ultraprocessamento de alimentos, você também está pegando um monte de ponta solta e devolvendo isso para o sistema e aproveitando mais recursos. Então, de uma certa forma, ele pode ser até mais ecológico dentro daquele segmento, olhando para aquilo só naquela pontinha, do que como um todo, né? Exatamente. E a gente está falando aqui de emissões de gases, por exemplo, em que a pecuária acaba sendo super importante, né? Se a gente olhar outros indicadores ambientais, a gente pode pensar em outras respostas também. Mas, de forma geral, em emissão de gás de efeito estufa, os ultraprocessados, eles acabam sendo bem menos danosos, né? Praticamente não tendo grande impacto quando comparado com os alimentos de origem animal. Sim, do que uma picanha. Do que uma picanha, exatamente. E aí a gente tem alimentos também que são ruins para o meio ambiente e bons para a saúde. Então, por exemplo, peixe. O peixe é super legal para a saúde, mas ele acaba também tendo um impacto importante no meio ambiente, né? O uso de água, dependendo da forma que você produz. Você vai ter os tanques ali com a produção lançar dos peixes. antibiótico numa insana, dependendo do peixe. Alimentar salmão com peixe para o peixe. Entendo. Então, a gente tem também esse grupo de alimentos e a gente vai ter ainda o grupo de alimentos, os grupos ali, né, naquela quadrante, em que vai ser bom para o meio ambiente e ruim para a saúde. Então, né... Por exemplo... E a gente também tem os alimentos que são bons tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, que vão ser esses alimentos de origem vegetal. Então, por exemplo, o feijão, a banana, são os alimentos mais consumidos que vão ter esse impacto positivo. Vai ser legal para a nossa saúde e também não tem grande quantidade de uso de recursos naturais, porque tudo a gente usa recursos naturais, né? Mas alguns a gente usa muito mais do que outros. Então, dessa forma, a gente consegue identificar os alimentos em mais de uma dimensão e não olhar apenas para a parte nutricional, mas também olhar para a parte ambiental. Mas, além disso, a gente pode pensar em outras questões, né? A gente, quando fala de alimentação, pode pensar em justiça, em preço, em outros impactos que são importantes da gente olhar. Não adianta a gente falar que um alimento ele é super bom para a saúde e para o meio ambiente, mas ele é extremamente caro e ninguém consegue consumir aquele alimento, né? Então, a gente... olhar para o RENE, ele acaba contribuindo nesse processo da gente identificar melhor, em vez de demonizar alguns alimentos, a gente pensar de uma forma um pouco mais ampla quais são os alimentos que a gente poderia privilegiar ou não na nossa dieta. Eu acho legal você trazer a questão do preço, porque para mim entram várias dinâmicas aí. Uma delas é reparar que, de vez em quando, refrigerante, cerveja, tem um preço por litro mais barato do que água. Potável no mercado. Então, assim, como que uma coisa que foi tão processada pode ser mais barata do que um recurso extraído, assim? E porque eu já tenho um vídeo aqui em que eu estou discutindo o sistema de agropecuário brasileiro e como a gente tem pouco valor agregado pelo que produz. Então, um país que exporta meio que equivalente ao Brasil, não em volume, mas economicamente, é a Holanda. Ou Países Baixos, eles exportam para o resto da Europa tomate e outras coisas, o volume econômico que eles fazem, pelo menos faziam em 2019, talvez hoje tenha mudado, eles exportavam quase que o mesmo que o Brasil em termos econômicos, mas era pouquíssimo alimento em relação ao que o Brasil manda, mas porque a gente manda uma coisa bruta, que é soja, ou que é a carne que foi só ali cortada e no máximo maturada, enquanto eles estão mandando o tomate da linhagem tal, produzido do jeito tal, ou o queijo do tipo tal, curado por 1 ano do jeito tal, o gruyère, não sei o quê. Isso tem um valor agregado muito maior, então eles exportam muito menos, o impacto ambiental para eles é muito menor, é tudo feito dentro de estufa, uma condição super controlada, enquanto a gente está mandando um material bruto aqui que você desmatou a floresta, tirou mata virgem, ou um jardim feito por amazonenses há 2.000 anos, para exportar um saco de soja depois em cima disso, né? E você faz o mesmo dinheiro, mas o impacto disso para as próximas gerações é surrealmente maior. Então,
na hora que a gente entra na questão econômica, tem uns incentivos muito perversos aí, né? Do quão mais barato é você fazer um alimento aproveitando mais sei lá, mais uma coisa que a indústria está descartando, que vai chegar para você quase de graça, como era o soro, por exemplo, do leite na produção de iogurte, e comparar com algo que você teve que plantar, cultivar, fazer para ter depois, né? O que é você plantar cenoura ou rabanete, ou sei lá, ou plantar uma beterraba, ou todas as coisas que eu tô tentando dar pro meu filho, que eu descobri depois que quem planta aquilo vai ter que esperar 4, 6 meses, tá adivinhando uma demanda futura, que no meio do caminho pode ter uma chuva, pode ter sei lá, uma geada, uma seca, você perde toda a produção, então você tá plantando, contando com a possibilidade de vender isso depois, enquanto o cara que vai plantar soja conseguiu financiamento do governo, conseguiu empréstimo, vai comprar um maquinário subsidiado, vai comprar uma picape diesel por 1/3 do preço, porque ela também entra no subsídio de maquinário e diesel e não sei o quê, vai vender essa soja para o mercado futuro e não mais, sabe, e se tiver uma falência por causa de uma geada, vai ter um fundo de recuperação aí muito mais leniente com ele do que com o pequeno produtor. Então, assim, é surreal, mas a produção de comida saudável, ou de produção de agricultura familiar, ela é muito mais cara e muito mais trabalhosa do que produzir em escala industrial e fazer mais um ultraprocessado derivado dos mesmos 2 ingredientes, que é, sei lá, milho e soja. Onde entram políticas públicas aí, como merenda, como programas alimentares, para reverter um pouquinho disso, assim? Faz um contraste. Você trabalhou nos Estados Unidos. Contrasta para mim um pouquinho, por exemplo, como que é a merenda média numa escola americana, que você não precisa me descrever, ou não precisa ter estudado, mas como que são programas alimentares aqui no Brasil que levam essas coisas em conta e o que isso possibilita? Isso é muito interessante, né? Porque é isso que você comentou, né? O subsídio acaba fazendo com que esses produtos sejam muito mais baratos. Nem todos os alimentos ultraprocessados são mais baratos quando a gente compara com alimentos in natura, mas diversos deles são, como, por exemplo, o refrigerante, como você comentou, algumas bebidas adoçadas, né? Alguns que imitam iogurtes, eles acabam sendo muito mais baratos do que o outro alimento in natura, né? Desculpa, entre nós aqui, tá, gente? Porque eu falei disso em outros vídeos, mas leite e milho nos Estados Unidos é completamente subsidiado e, assim, ninguém consome isso lá pagando o preço que custou para produzir. Por isso que você tem tanto derivado dessas coisas, tanto derivado de queijo, tanto derivado de cola, de extrato, xarope de milho, de qualquer coisa. Ele é 100%, eu não sei aqui no Brasil, e espero muito ter conversa aqui para desdobrar um pouco isso, mas nada que a base disso, que veio de lá, custa o que realmente custa. Exatamente, acho que tem isso do subsídio, tanto fora quanto aqui mesmo a gente tem diversos subsídios, né? Mas na alimentação escolar, o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é um dos programas referência mundialmente e ele ajuda muito a ter uma alimentação adequada e saudável para as crianças, né, para os estudantes. Então a gente observa que as crianças elas vão almoçar arroz, elas vão almoçar feijão, elas vão almoçar uma carne, uma verdura, uma fruta, né, vai ter um leite, e as políticas públicas como, por exemplo, a redução de ultraprocessados, isso aconteceu. A gente vem estudando a compra da alimentação escolar nos últimos 10 anos no Brasil, e a gente percebe uma redução importante de, por exemplo, carnes ultraprocessadas depois de 2014, que foi quando saiu, né, o Guia Alimentar da População Brasileira. Então a gente consegue observar resultados de política pública, né, de instrumentos vindos da academia, né, baseado em evidências científicas, transformando isso em política pública e melhorando a qualidade da alimentação das crianças. Totalmente diferente da alimentação escolar nos Estados Unidos, que, né, pode ser qualquer coisa ali, né, pode ter, acho que vocês comentaram até do tomate, do molho de tomate servindo como vegetal para contar como vegetal, né. Então, Salada é pizza. A salada é pizza, porque tem o tomate do molho de tomate. Então, isso, a nossa alimentação escolar, ela é extremamente adequada, e até também porque ela pensa em questões de sustentabilidade, quando 30% do recurso federal tem que ser gasto com compra da agricultura familiar. Então você estimula com que o produtor, ele já sabe que ele vai vender para alimentação escolar. Então ele consegue se manter no campo, que é outra dificuldade que você estava comentando. Se tem uma geada e ele não vendeu na feira,
ele faliu, né, muitas vezes. E se ele sabe que a alimentação, que o governo vai comprar aquele alimento, isso colabora para e o governo ele pode pagar um pouco mais caro para esses alimentos também. Então, com isso, contribui para que esse alimento seja produzido e que chegue esse alimento adequado para as crianças, né? Então, acho que é super importante essas ações multissetoriais para que, de fato, isso aconteça no prato, né? Na alimentação da população geral, muitas vezes é mais difícil pelas escolhas, né? Ou pelo preço. Eu estava olhando até um pouco sobre frango, né? Aqueles frango empanado, o preço, e o frango comum. Aí eu fui ver, porque eu imaginava que o frango empanado ia ser mais barato, por exemplo. Mas não, ele é mais caro do que o frango in natura, né? Pelo que eu vi no mercado lá, era R$35 o quilo do frango empanado e R$20 o quilo do frango in natura. E aí a gente começa a perceber que o que está sendo vendido ali, né? Ele é mais caro, ele é mais barato de ser produzido, né? Porque é só a para de frango, não é um frango real do que você estaria comprando. Mas você está vendendo praticidade, você está vendendo uma outra coisa, você não está vendendo frango. São dois públicos diferentes, são duas coisas diferentes, né? Apesar de ser frango. Mas você está vendendo praticidade e com isso você estimula que as pessoas que têm esse mundo, né, que vivem nesse mundo moderno, de que tem que fazer as coisas rápido e é para ontem e tem que acontecer e não sei o quê, ela acaba comprando aquele alimento pensando, isso é frango, né? Isso não é tão ruim assim. E ela acaba passando a ter isso como a base da alimentação dela. E aí vem o problema, né? Quando a base da alimentação passa a ser ultraprocessados. No Brasil, a gente não tem isso ainda, né? 20% só da nossa alimentação vem de alimentos ultraprocessados. 80% ainda é de alimentos in natura. Mas quando a gente vai olhar, mesmo as pessoas que só comem alimentos in natura, a gente percebe que ainda falta fruta, verdura e legume, que consome muita carne. Então, a diversidade da alimentação é um problema e o consumo elevado de carne acaba sendo também ruim. E por isso que a gente tem a nossa população com altos índices de excesso de peso, de doença cardiovascular e de câncer, que apesar do consumo não ser tão alto de ultraprocessados, a qualidade da alimentação ela não é boa, mesmo quando ela é só in natura. Então, acho que são questões que até nessa pesquisa a gente conseguiu identificar e começar a falar, então, que outras coisas a gente pode fazer também na hora de escolher um alimento, pensar em reduzir ultraprocessados e o que mais a gente pode pensar, né? Você falou eu lembrei que eu passei por pelo menos umas 10 cidades diferentes, não tô exagerando, mas pelo menos 5 cidades diferentes, com certeza, no interior do Paraná, fazendo palestra, rodando o estado, em que eu ia comer num restaurante por quilo, da cidade pequena, e eu saía do restaurante cheirando a óleo, porque é uma garagem, algum lugar que o pessoal fechou pra fazer e é tanto frango frito. Então, não sei, gente, se era a região, foi bastante lugar do Paraná diferente, mas era a assinatura. Eu saía do almoço cheirando a frango frito, porque era um ambiente fechado, aquela fritura ficava ali. Então, mesmo sendo um PF, sendo arroz, feijão, salada, que se tinha em todo lugar lá, salada fresca para comer ali no lugar, o frango frito e o cheiro de fritura era constante, assim. Então, dá pra comer mal comendo comida natural também, exatamente. Né? A gente sempre come o arroz branco, né? A gente não come arroz integral, por exemplo. Sim. Se a gente vê os alimentos mais consumidos pelo brasileiro, vai ser arroz branco, pão branco, carne bovina. São os alimentos que são mais consumidos em todas as regiões do país. Então, são alimentos in natura, né? O pão ainda pode ser um alimento processado, é mais o pão francês, mas o que a gente pode melhorar ainda, né? Isso ainda não está adequado. Acho que pensar nas frutas, na diversidade de frutas, verduras, legumes, é fundamental. Tanto que quando a gente olhou, qual é a fruta mais consumida? Banana. Aparece banana. Apareceu o açaí lá na região norte, mas de resto aparece banana no Brasil inteiro. Maçã, sei lá, coisa que não aparece nem maçã. Caso, né? Nem maçã aparece, né, como contribuição calórica. Então a gente começa a perceber que a gente precisa modificar a nossa alimentação e usar dessa diversidade para conseguir ter uma alimentação mais adequada, pensando no sistema alimentar, né, pensando localmente. O que se produz localmente? A gente tem até um termo na nutrição chamado PANC, não sei se você já ouviu falar, né, de plantas alimentícias não convencionais. Elas são não convencionais hoje porque elas não são plantadas, elas não são usadas naquele local, mas muitas delas eram já básicas da alimentação em algum momento, em que a gente foi perdendo, porque a gente foi substituindo a nossa alimentação por outras comidas, né? E aí esse é o grande detalhe, quando a gente substitui por coisas que não seriam tão interessantes assim para nossa saúde, né?
Inclusive, para amarrar as coisas aqui, deixa uma recomendação para uma conversa que eu espero que tenha saído antes dessa, mas se não saiu, só procurar depois, se ela entrou no ar já, que é uma conversa com a Viviane sobre a história da mudança da cozinha no Brasil, do que acontece quando aparece a eletrificação na cozinha, os primeiros eletrodomésticos. Tem muita coisa que você está me dando que tem em comum com... vem o status de você comer carne de vaca refrigerada e não é mais o porco caipira, não é mais a carne da lata. Para fazer isso aqui você usou o liquidificador, você usou o fogão a gás, não é mais o fogão a lenha. Então, a grande mudança que vem junto com a indústria aí, com os alimentos e alimentos enlatados, inclusive a mudança pro leite condensado e outras coisas, vem do status e da praticidade de você ensinar uma pessoa que nunca cozinhou a cozinhar na cozinha, na cidade, porque ela largou a família no interior e perdeu toda a cultura e a relação com a comida, e agora você ganha ela na praticidade, no alimento pronto e pá, já faz o negócio ali. Então é muito mais um pacote cultural do que a comida em si, né? Exatamente. A gente pensar na cultura alimentar, o que é a cultura alimentar e que ela muda, que a indústria de alimentos ela vai influenciar isso do leite condensado, que hoje qual é o docinho de festa, né? A gente vai para os Estados Unidos, o que as pessoas querem? Um brigadeiro, porque fica, né, um tempo sem comer brigadeiro. Então, e é isso, leite condensado não existia até ali o pós-guerra, né? Era outro doce que tinha. Então, como que essa cultura vai se modificando e como é importante a gente manter a cultura alimentar local, em que provavelmente vai usar menos recursos naturais para produzir aqueles alimentos, que vai ter sabores característicos daquela região e nutrientes do solo daquela região, né? Quando a gente fala em teor de ferro, sei lá, de carne, ou de alimentos de origem vegetal, isso vai variar, porque depende do solo, depende da grama que a vaca come, depende de várias coisas, né? Então, são questões ali que a gente vai modificando a partir dessa cultura, influenciada muitas vezes por questões outras que não só brasileiras, né, estrangeiras. E essa coisa da carne também, a gente não tinha vacas no Brasil, né, a vaca ela vem no Brasil, ela chega no Brasil, e aí com isso se começa a consumir a carne bovina, que hoje é vista como status. Então as pessoas pensam, eu vou para um churrasco no final de semana, né, associado com machismo, com virilidade, com o teor de proteína e várias outras questões. Então quando a gente fala também em reduzir o consumo de carne no Brasil, a gente tem que pensar como que a gente faz isso, dado que a gente é um país que é um dos maiores consumidores e produtores de carne do mundo. Não adianta a gente falar, vamos reduzir o consumo de carne a partir de agora, né, com a dieta do Eat Lancet, lá como a Patrícia comentou, vamos consumir 90 gramas de carne por dia. Não dá pra gente fazer essa mudança agora. Vamos parar de comer ultraprocessados. É muito difícil. Então, que estratégias a gente pode usar para que, de fato, isso aconteça? E aí, novamente no Sustentária, a gente acaba pensando em, por exemplo, oficinas culinárias, que muitas vezes as pessoas não sabem mais cozinhar o básico, né? Então, como que ela pode fazer? E a gente faz várias oficinas culinárias ao ar livre, assim, no meio da horta e tal, e convida as pessoas para isso. Vamos pegar aqui esse alimento que muitas vezes você nem sabe que é uma comida, e como que a gente pode transformar isso numa salada, numa torta, num pão, em algo que você pode consumir no seu almoço, no seu lanche da tarde, etc, né? Porque acho que é isso, que comida, ela é essa socialização, essa cultura. Quando a gente passa a falar, eu vou comer qualquer coisa porque eu tenho fome e preciso me nutrir, você acabou ali com o que é o alimento, que é muitas vezes o que a gente vê na dieta americana, né? Que o almoço é aquele sanduíche em que as pessoas comem na frente do computador, não é um momento de consagração, e pro brasileiro né, ou pelo menos foi, e acho que manter isso nos faz brasileiro. Quantas vezes a gente sai e fala, vamos almoçar, vamos tomar um café, então tudo está em volta da comida, e a comida ela pode ser utilizada até como diplomacia, em várias questões. Passou por Minas Gerais... Exatamente! Você está ofendendo a pessoa se você não parar para comer com ela. Então, acho que é isso, né, então, e o que você vai comer com essa pessoa, né? A gente vai pegar uma embalagem e abrir, ou a gente vai fazer aquele bolo porque a gente sabe que aquela pessoa gosta, e, enfim, né, qualquer outro produto ali. Então, acho que essa cultura e lembrar disso quando a gente faz política pública, quando a gente faz ações de intervenção na população, é fundamental para que não seja só uma mudança em que, tem que fazer isso, e as pessoas não vão mudar, porque é extremamente difícil a gente mudar a alimentação, não é uma coisa que a gente faz, né, do dia para a noite e mantém a longo prazo. Mas que, assim, pode ser uma visão preconceituosa minha, uma visão muito desatualizada, mas eu tenho a impressão de que para muita coisa saudável, a gente tem um U num gráfico de consumo versus poder econômico, que é quem sabe o nome da pessoa que abateu
o animal e o bicho, e viu o bicho crescer e tá comendo um bicho que ela sabe de onde veio. Ou você é muito pobre e mora muito perto de onde o bicho foi abatido, ou você tá comendo com o chefe, que é o cara que, além de ter o restaurante, tem a fazenda e cria o porco caipira que ele vai usar pra fazer aquilo, e esse cara sabe a origem do alimento dele. E quem tá no meio do caminho, sinto muito, né? Quem come o que plantou no quintal, ou você tá cultivando o que você come, ou você tá numa situação privilegiadíssima de poder ir num lugar que vai pegar comida fresca. E nesse meio do caminho, para quem tem condição, você sonha em sair daquilo e poder comer ultraprocessado. Exatamente. E para quem já comeu ultraprocessado, já viu o resultado disso, você sonha de volta com poder comer o que comia antes. Né? Exatamente. Acho que aí a política pública tenta se inserir e colocar um pouco mais de justiça social nesse contexto, né? Que políticas que a gente pode ter de rastreabilidade, de contribuir para que as pessoas saibam o que elas estão comendo, e também programas de educação alimentar e nutricional para que elas saibam mais sobre essas questões e consigam identificar e consumir alimentos que talvez elas não consumiriam antes. Então, acho que a política aí, ela é fundamental para a gente tentar reduzir essa desigualdade que é tão grande no nosso país. Mas eu acho delicioso o aspecto de consequências não previstas que a gente desfruta de uma política pública que você nem sabia que existe, Total. sabe? Eu aprendi esses dias que tem muita roupa tática de marca dos Estados Unidos, de roupa de montanhismo, barraca, tudo quanto é Gore-Tex, tecnologia para você não se molhar ou não fazer ou não sei o quê, porque o exército americano, por lei, só compra, inclusive é um podcast chamado Gear, recomendo demais, tá, gente? Do 99% Invisible. Que o exército americano só compra equipamento fabricado nos Estados Unidos. Então, uniforme militar, mochila, todas essas coisas que consomem aos milhões, tem que ser produzido nos Estados Unidos. E a consequência que eles têm, a única indústria que continuou no país, produzindo e fabricando, têxtil, é a de equipamento outdoor. Porque eles fornecem para os militares e vendem o excedente ou fazem uma marca para vender aquilo. O mercado principal deles é servir o exército. É da onde vem a grande verba. Mas também tem uma linha, Columbia, Patagônia, Arc'teryx, ou sei lá, a marca que você quiser americana aí de produto de ponta, Reis, porque eles estão vendendo o excedente do que eles fornecem para os militares. Então, se você quiser comprar equipamento nos Estados Unidos, você está muito bem servido porque o grande comprador é o exército. Enquanto eles podem comprar essas coisas lá barato, a gente pode comprar aqui fruta, verdura, legume, abobrinha, mandioquinha, porque quem ainda mantém algum produtor cultivando isso é a política de você fornecer merenda escolar com 30% de agricultura familiar, né? E aí você consegue ir num hortifruti ou ir numa feira e comprar uma variedade muito maior do que você poderia se não tivesse esse incentivo, enquanto o americano médio só vai achar uma lojinha que vende salgadinho num raio de 200 quilômetros da casa dele. Então eles podem comprar uma jaqueta boa e uma comida horrível. A gente pode comprar uma jaqueta caríssima ou uma comida muito boa por políticas públicas, né? Exatamente. E aí é o valor que a gente dá, né? Muitas vezes é isso, a gente começa a não ver mais a alimentação como algo prazeroso, algo até divino, né? É algo que a terra dá pra gente consumir ali. E a gente passa a ver como mais um produto, como mais qualquer outra coisa que eu compraria num shopping, e até chega no desperdício, porque você fala, se estragar isso aqui na minha geladeira, não tem problema, eu vou na feira e compro outro, né, mas a gente esquece que demoram lá 4 meses para que aquele alface cresça, fique bom, chegue no nosso prato e a gente consiga comer. Então, essas questões de brasileiro, assim, também, né, da gente não valorizar aquilo que é nosso. Dá como garantido isso, né? Dá como garantido, exatamente. E aí as mudanças climáticas vêm e acabam também colocando isso em xeque, porque se você... Antes eu lembro de banana, a gente comprava de penca, que era R$1. Né? E hoje em dia já não é mais. Quando eu cheguei nos Estados Unidos e vi, nossa, aqui eles vendem banana por unidade. Que negócio estranho, né? Não vende por dúzia. Exatamente. É muito caro. Era o preço de uma banana, era praticamente uma dúzia no Brasil. E hoje em dia você já vê o quanto que é mais caro a produção desses alimentos. Enfim, inflação e várias outras coisas. Mas a gente começa a perceber o quanto que mudanças climáticas e mudança de produtor que não produz mais e veio para a cidade ou mudou a cultura, a cultivar dele. E isso se reflete no preço também do que a gente vai consumir. Então, essas consequências não intencionais de políticas públicas é algo que, como eu comentei da quinoa, foi uma consequência não intencional de modificar o sistema alimentar. Era algo para, vamos melhorar a alimentação aqui do brasileiro e acabou prejudicando uma coisa lá que a gente nem tinha imaginado, né? Sim, sim. E para mudanças climáticas eu dou sempre o exemplo do cacau, do café e do azeite, né? Vocês sabem o que está acontecendo com o preço deles e é uma coisa que vai demorar muito tempo para mudar porque são mudanças climáticas, não é um negócio de cultivo de hoje, né?
E para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, o trabalho de vocês, na verdade, né? Para quem quiser ter acesso aos índices, ter acesso aos marcadores ou se informar sobre os alimentos, vocês têm muitas iniciativas muito legais de podcast, cartilha, material. Me conta o que mais a gente pode consumir. Forra para mim a descrição do vídeo aqui de links de para onde a gente pode mandar o pessoal. Legal, o Sustentar, então, ele é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, a gente tem mais de 60 voluntários no Brasil e também fora do Brasil que trabalham de forma voluntária mesmo, doando o seu tempo para a gente promover sistemas alimentares mais saudáveis e mais sustentáveis, colaborando tanto com pesquisa quanto atividades de extensão. E aí, de extensão, a gente tem uma vasta gama, então a gente tem uma revista que a gente produz de 3 a 4 revistas por ano, trazendo esses assuntos, e aí pode ser utilizado tanto em sala de aula pelo professor, quanto também só para se informar. Tem receitas, né? A gente tem diversos livros de receitas e oficinas culinárias que a gente faz aqui em São Paulo para as pessoas conhecerem mais alimentos. A gente tem esses jogos, como eu comentei, do Sustentrunfo, que é um joguinho de cartas, em que a gente vai ter as receitas, como em vez da gente ter o carrinho, né, ou o caminhão que a gente tinha quando criança, a gente tem as receitas. E aí a gente consegue jogar ele com as cartinhas e falar qual que é a pegada de carbono, qual que é a pegada hídrica, qual que é a dificuldade em fazer aquela receita e qual que é o preço. Então são alguns indicadores que a gente começa a discutir o que é melhor aqui, né? Quais são as receitas que eu posso escolher no meu dia a dia? É uma receita vegetariana? É uma receita que tem carne? É uma receita que tem alimentos da biodiversidade? Como que eu posso identificar? E eu tenho o livro de receitas associado. Então a pessoa pode ir lá, consultar a receita, fazer a receita, marcar a gente no Instagram. Então isso é uma forma simples, a gente já usou o jogo tanto em adolescentes, quanto adultos, quanto idosos, e é muito legal o que volta, né? De como que as pessoas falam, nossa, eu já comi esse alimento. Ou, nossa, não conheço, né, e colocar isso todo mundo na mesma mesa, porque quando a gente fala de comida, não interessa, né, a sua formação, a quantidade de títulos que você tem, todo mundo come. Sim. Então, acho que esse é o grande trunfo que a gente tem na nutrição, a gente beber aí dos saberes das diversas pessoas com o objetivo, porque todo mundo tem o seu conhecimento em relação a isso, e como é que a gente consegue, junto, usando esses conhecimentos, avançar, né, pensando nessas consequências, possíveis consequências não intencionais, lembrando que isso pode existir, mas lembrando que o nosso objetivo é a sustentabilidade, né, e a saudabilidade no futuro da população brasileira. A gente tem um podcast também, que é o Comida que Sustenta, que já vai aí para a 5ª temporada, trazendo informações sobre sistemas alimentares, sobre objetivos do desenvolvimento sustentável, e a gente também tem cursos, né, gratuitos, falando sobre sistemas alimentares para professores, para a população geral. E o nosso site é recheado desses materiais, né, incluindo outros materiais que podem ser baixados gratuitamente, e também as pessoas podem fazer parte dessa rede, né, uma rede aberta, em que a gente tem processo seletivo todos o início de ano, a gente acabou de fechar o nosso processo seletivo agora, para as pessoas contribuírem com o que elas podem, né, com o que elas conhecem, porque acho que essa visão plural é que vai fazer com que a gente consiga promover sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Eu, como nutricionista, como pesquisadora, tenho um olhar, mas quando a gente se reúne e tem ali outros olhares em conjunto com a gente passa a pensar esse objeto não só mais com o olhar da nutrição, mas sim também com o olhar do engenheiro, com o olhar do economista, né, com o olhar do jornalista, com o olhar da população e de todo mundo, de várias partes do país, né? A gente tem gente do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, para trazer também esses olhares regionais, porque senão a gente só fica pensando aqui no que faz sentido para São Paulo, né? A gente tem várias atividades presenciais, mas também essa gama de coisas online, para que de fato a gente consiga pensar em sistemas alimentares, né? Uma das coisas que a gente fez recentemente foi desenvolver um índice de indicadores, né? Um índice multidimensional sobre sistemas alimentares para o Brasil, pegando indicadores, 46 indicadores das diversas áreas, nutricional, ambiental, econômico e social, e mostrou isso para gestores. Né, porque para a gente mudar a política pública, a gente tem que conversar com esses gestores. E só aquele paper, né, esse RENI que eu mostrei, né, comentei aqui hoje, ele não vai ler esse artigo que está em inglês, que está numa revista internacional. Mas se eu mostrar aqui um site onde ele clica, consegue ver o estado dele, o município dele, identificar quais são as principais lacunas e quais são os vizinhos que têm resultados melhores, que ele poderia fazer ali um benchmarking e evoluir em termos de indicadores e mostrar isso, né, para a população,
população, isso já é um grande ganho, né, para professores. Então, acho que o objetivo do Sustentária é não só fazer pesquisa, mas também translacionar isso para a população, para a gestão, com vista sempre da gente transformar esses sistemas alimentares em algo muito mais sustentável e justo, né, porque não adianta a gente só promover a sustentabilidade e esquecer que se isso não for acessível para a população, não adianta de nada, né? Então, a gente, como universidade pública, o nosso objetivo tá ali, desenvolver esses materiais e deixar isso de forma gratuita, para que as pessoas usem, e a gente está à disposição também para discutir e pensar novas estratégias para a gente atingir novos públicos. E aí, o site é sustentaria.com.br e Sustentária no Instagram também, no YouTube e no Spotify. Eu lembro da conversa com a Débora aqui sobre a origem do leite condensado e essas coisas, e ela trabalhou com o mercado e com recepção de produtos pelos consumidores, e ela falou que brasileiro, e foi uma conversa que casa com Yuri Castelfranchi, falando sobre como o brasileiro consome ciência, que parece que não tem nada a ver, mas como o brasileiro gosta de se apoderar da coisa e mudar. Né? O Castelfranchi fala que o brasileiro gosta muito de ciência porque vê uma tendência, vê um negócio, vê um nome, quer saber o que é aquilo, quer consumir, e ela fala que com receita ou com qualquer coisa, não tem essa de receita tradicional. O brasileiro quer trocar, mas e se eu fizer desse outro jeito? E se eu puser isso aqui? Se eu puser um limão? E se vamos comer bife com vinho? E se eu trocar o vinho? E se eu trocar o bife? O chefe francês maluco com as mudanças que a galera quer pôr, mas comida é uma coisa que a gente conversa, faz, participa, que é muito central na nossa cultura e que a gente também se apodera muito fácil, né, de querer do nosso jeito, mudar, faz uma coisa como o Morango do Amor, virar tendência do dia pra noite e lança 200 versões diferentes do que aquilo. Exatamente. Então, e usar também as crianças, né, eu acho que é um momento em que a gente, é uma tarefa do dia a dia que a gente tem que fazer, e quando a gente divide isso em casa com as pessoas da família, inclui as crianças, isso pode ser mais prazeroso, porque muitas vezes não é difícil, né, você já trabalha, faz todas as suas atividades e você tem que cozinhar, muitas vezes é visto como mais um fardo, né? E muitas vezes acaba recaindo sobre a mulher, mas se a gente usa isso como um momento de divisão de tarefas, é claro que nunca vai ser 100% prazeroso, né? Mas, como mais uma atividade, mas ela pode se tornar algo mais prazeroso quando a gente divide, quando a gente inclui a criança, e que a gente prova aquele alimento junto, em que a gente vê aquele alimento lá na geladeira e depois ele passa a ser, né, aquela salada, aquele prato proteico, né? E acho que muito quando a gente falou aqui, acho que uma mensagem interessante que a gente conseguiu identificar com esse estudo e tal, é o que a gente tem como prato principal, né? O que a gente pode fazer com que brilhe no nosso prato. E aí a ideia é muito mais que a gente conseguiu com esse estudo, é que brilhe muito mais frutas, verduras, legumes, cereais integrais, e que a carne, que muitas vezes é vista como a mistura, como o prato principal, que ela passa a ser o componente, que o ultraprocessado, que muitas vezes é o momento do lanche da tarde, possa ser um mini componente quando ele existir. E como esses alimentos da biodiversidade podem brilhar nesse nosso prato, né? Fazendo com que a gente coma em conjunto e abrilhante mesmo essa alimentação de forma conjunta. Eu queria muito ter mais restaurantes tipicamente brasileiros, que são tipicamente brasileiros, que não vai ser mais um restaurante de arroz, feijão ou de feijoada, mas que vai ter comida do norte, do nordeste, e mais do que só o baião de dois, ou do que o açaí, ou alguma coisa assim. A gente tem uma riqueza violenta aqui que tá perdendo, olhando pro pistache por enquanto. Né? Exatamente. Obrigado, Aline, obrigado. Foi uma Obrigada a você. Espero que você tenha curtido essa conversa com a Aline, e eu já espero nesse episódio aqui aqueles comentários de gente falando: respeito muito a doutora, mas discordo. Entendo, gente, mas entendam que não é uma opinião. A Aline é uma das pessoas que está medindo de fato o que é uma linha da fronteira de pesquisa sobre alimentação e nutrição no mundo, uma linha sendo movida e puxada lá na frente por brasileiras e por brasileiros que eu tenho orgulho demais de entrevistar e trazer aqui. Se você quer outras conversas que já tiveram e as próximas também, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, que é essa nossa conversa que eu tenho muito orgulho de ter por aqui, de humanos para humanos.